Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que afeta 1 em cada 160 crianças no mundo. O chamado transtorno do espectro autista geralmente tem início na infância e pode persistir até e durar a adolescência e a vida toda. Embora algumas pessoas com o transtorno possam viver de forma independente, outras têm graves incapacidades e necessitam de cuidados e apoio ao longo da vida. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o psiquiatra infantil e especialista em autismo, Tiago Blanco. Doutor, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Começando esse bate-papo importante, como os papais, mamães podem identificar o autismo no recém-nascido, no bebê. Boa tarde, Orengo. Boa tarde quem nos assiste. O autismo é uma doença crônica, uma doença do desenvolvimento que acompanha a criança desde das suas fases bem iniciais do desenvolvimento. Então, desde muito precocemente, dá para a gente reconhecer alguns sinais de alerta. O diagnóstico, obviamente, precisa de algum tempo para ser feito. Provavelmente, a partir dos 2 anos, é quando a gente consegue reconhecer já déficits mais significativos, mas já com 6 meses, 1 ano, dá para a gente reconhecer sinais de alerta. Agora, quais são esses sinais, doutor? O que os pais e mães devem ficar atentos ali em algum comportamento que pode indicar o autismo? Veja, o autismo ele tem déficits em 3 dimensões principais. Uma delas é a linguagem, capacidade de comunicação verbal, a outra diz respeito à interação social, a capacidade de relacionar com outras pessoas, sobretudo numa questão que a gente chama de reciprocidade, que é importante na relação entre 2 pessoas, e comportamentos ou interesses muito específicos, a gente nomeia isso como estereotipia ou interesses estereotipados. Então, quando a criança, por exemplo, aos 6 meses de idade, a gente já espera que ela tenha um sorriso social, que quando a mãe faz alguma brincadeira ou o pai, a criança já sorri, e a criança eventualmente não tem esse comportamento, isso é um sinal de alerta. Assim como também com 1 ano de idade, espera-se que a criança já chame a atenção dos pais, que ela já busque o contato, né, que ela já tente, na verdade, atrair a mãe para estar com ela e já começa a expressar as primeiras palavras. Se também não faz isso com 12 meses, é sinal de que a gente precisa de algum tipo de observação especial. Agora, doutor, em qual momento pode começar lá o tratamento, né? Qual é o momento adequado? E quanto antes tratar, melhor é a evolução, também o desenvolvimento da criança? Sem dúvida, quanto mais precoce a intervenção, melhor é para essa criança. A gente chama isso de uma janela terapêutica de oportunidade bastante significativa. Então, quando a gente reconhece, na verdade, qualquer déficit de interação social ou na comunicação, ainda que muito precoce e insuficiente para dar o diagnóstico de autismo, nós já indicamos intervenção, sim, com profissionais que trabalham nesse campo, principalmente professores, fonoaudiólogos e psicólogos vão fazer a intervenção nessa fase muito precoce do desenvolvimento. Agora, doutor, a gente sabe que existe muito estigma ainda, né? Quando se fala que a pessoa tem autismo, as pessoas já imediatamente pensam que a pessoa pode ficar incapacitada ou vai ter que ficar ali numa dependência ao longo de toda a vida. A medicina conseguiu evoluir já para ajudar no tratamento, tornar os autistas mais independentes? O autismo é muito variável porque é um espectro e aí caracteriza pessoas com déficits discretos e outras pessoas com déficits muito significativos. Então, quando a gente fala de autismo, disse que uma pessoa é autista, a gente, na verdade, tem que investigar quem é esse sujeito, porque senão a gente acaba, na verdade, entendendo esse nome como uma etiqueta que vai definir as competências que ela tem e a gente precisa olhar o sujeito. Por isso, essa estigmatização que vem com o autismo tem diminuído, a gente tem avançado muito nas terapêuticas, né? O uso de recursos não medicamentosos e alguns recursos eventualmente medicamentosos tem ajudado muito que essas pessoas possam conviver em sociedade, possam treinar suas habilidades e ter algum grau de independência, ainda que requeira algum tipo de apoio, e por isso que a gente nomeia, na verdade, como esses sujeitos precisam de inclusão social e têm direitos já assegurados por lei para isso. Perfeito, doutor. Obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito boa tarde. E agora mais um breve intervalo. O Band Cidade volta daqui a pouco. Não saia daí.